E aí, galera do Me Salva, dando continuidade aí ao assunto dos equivalentes Thevenin e Norton, a gente vai falar sobre um outro método aí para a gente determinar a resistência equivalente Thevenin ou Norton, e é o método que a gente chama de fonte auxiliar. Como é que vai ser a implementação desse método? Olha só, ele serve para obter a resistência equivalente Thevenin na presença de fontes dependentes no circuito. O que acontece? Se tu fosse implementar aquele outro método lá de matar as fontes e calcular a resistência vista dos terminais que tu quer obter o equivalente, tu não ia conseguir se tivesse fontes dependentes, porque se não tem fonte, então não tem excitação para essas fontes dependentes e não ia dar certo as tuas contas aí. Então o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai aplicar uma fonte de tensão ou de corrente nos terminais que tu quer determinar o equivalente Thevenin. O que vai acontecer? Daí quando tu tiver essa fonte que a gente vai chamar de fonte auxiliar, tu vai poder ter aí uma excitação para essas tuas fontes dependentes, e daí tu vai conseguir calcular daí uma resistência equivalente que vai ser exatamente a tensão nesses terminais dividida pela corrente que vai aparecer neles. Vamos fazer um exemplo para ver como é que funciona esse método aí então. Olha só, vamos dar uma olhada nesse nosso circuitinho aqui. Ele é composto por uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, uma fonte dependente aqui, ó, de corrente, e dois resistores, um de 8 e um de 2 ohms. Nosso objetivo é calcular a resistência equivalente Thevenin desses terminais A e B aqui, ó. Essa fonte dependente, ela depende dessa corrente IX, que é a corrente que passa nesse resistor aqui de 8 ohms. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos aplicar esse método da fonte auxiliar. Primeiro, a gente vai fazer como se fosse naquele método anterior lá. Vamos matar essas fontes. Para matar as fontes, a gente já sabe. A fonte de tensão aqui, a gente vai botar em curto. E a fonte de corrente, a gente vai botar em aberto. Fazendo isso, a gente chega, então, num novo desenho para o nosso circuito, que é esse aqui, ó. Matando a fonte de tensão e a fonte de corrente, a gente chegou então nesse circuitinho aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar uma fonte auxiliar nesses terminais aqui. Primeiro, tu tem que saber se tu vai aplicar uma fonte de tensão ou de corrente. Isso aí vai depender do problema e tu tem que ver o que é mais conveniente. Se a gente analisar aqui, ó, nota esse X aqui, ó. Como é que a gente vai calcular esse X? Vai ser a tensão nesse ponto, menos a tensão nesse ponto, que é a massa do circuito, então é zero. Então, basicamente, X é a tensão nesse ponto, dividido por 8. O que acontece, então? Se a gente botar uma fonte de corrente aqui, a gente não sabe qual é a tensão nesse ponto. Mas se a gente botar uma fonte de tensão, a gente sabe qual é a tensão nesse ponto. Fica muito fácil calcular X, a gente já sabe daí quanto vale essa fonte, e daí a gente vai poder calcular aí a nossa resistência equivalente. Então, eu vou botar aqui uma fonte de tensão, que eu vou chamar de Vaux, que vai ser uma tensão auxiliar, então. E a corrente que sai dessa fonte aqui, a gente vai chamar de Iaux. E a nossa resistência Thevenin vai ser igual ao Vaux sobre a corrente auxiliar ali. Agora, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar essa corrente em função dessa nossa tensão aqui, dessa fonte auxiliar. Vamos começar então, ó. Primeira coisa que tu tem que perceber aqui. Nesse nó aqui, ó, se a gente aplicar um KCL aqui, tu vai notar que a corrente auxiliar é igual ao quê? IX mais 13x mais essa corrente que passa nesse nosso resistor aqui de 2 ohms. A gente não sabe qual é, vamos chamar essa corrente aí de IA, então, por enquanto. Ó, a gente já está tentando, então, encontrar uma expressão para esse I auxiliar aqui. Agora, a gente tem que escrever cada uma dessas correntes aqui em função desse Vaux. Vamos lá, ó. Se nesse ponto aqui a gente tem essa tensão Vaux, então a gente já falou antes que a corrente IX vai ser Vaux sobre 8. Então, a gente já pode substituir isso aqui, ó. Vaux sobre 8 é Ix, mais 3 oitavos de Vaux. Agora falta o termo desse IA aqui, ó. O que tu tem que notar agora para calcular esse A?
tu sabe qual é a tensão nesse ponto. E nesse ponto aqui, sabe qual é a tensão? Sabe, por quê? Porque na verdade esse ponto do circuito é o mesmo que esse aqui. Esses dois pontos estão ligados por um fio, e um fio num circuito é um fio ideal, não tem resistência, então a gente pode considerar que esses dois pontos são os mesmos. Então a tensão nesse ponto aqui, ó, é zero, é o mesmo da massa. Então para calcular a corrente IA que passa nesse resistor, tu só vai fazer Vaux menos 0 sobre 2. Então vai ser Vaux sobre 2. Vamos substituir aqui, ó, IA vai ser Vaux sobre 2. A gente conseguiu, ó, a gente escreveu o Iaux em função desse V aqui. Agora a gente só vai dar uma agrupada aqui para deixar isso mais bonito. Isso dá Vaux que multiplica o quê? Ó? 1/8 mais 3/8 mais 1/2. Se a gente juntar 1/8 com 3/8, a gente fica com 4/8, que é igual a 1/2. 1/2 mais 1/2 dá 1. Então a gente chega nessa expressão aqui, ó. Iaux igual a Vaux. Vamos voltar lá para o nosso problema então e descobrir que a nossa resistência TVNAN é o quê? É Vaux dividido por Iaux, que é exatamente igual a Vaux. Então, a nossa resistência TVNAN nesse caso aqui é igual a 1 ohm. Aí a gente conseguiu resolver esse problema que tinha fontes dependentes. A gente botou uma fonte auxiliar aqui, calculou a resistência. Do mesmo jeito que tu fez com uma fonte de tensão, tu poderia fazer também com uma fonte de corrente. Botar uma fonte de corrente aqui, daí a gente já conheceria o valor da corrente, teria que calcular daí o valor da tensão, fazendo a mesma coisa, tentando achar uma em função da outra e depois dividindo aí para chegar então nesse nosso resultado aqui. Era isso aí então, até a próxima.